Olá, gente. Boa tarde. Vamos lá. Eu sou Márcia Doring, sou engenheira civil, gerente de projetos, consultora, escritora, palestrante, professora, coordenadora de curso de pós-graduação de gestão de projetos, associada ao BIM Fórum Brasil, BIRSmart ACE, mentora do programa de mentoria do PMI Rio. Mas o importante é que eu já implantei projetos em BIM na plataforma Autodesk e Bentley, atuo na gestão de projetos com BIM em projetos desenvolvidos em infraestrutura urbana, viária, portuária e empreendimentos industriais e comerciais. O que eu costumo dizer é que BIM não é a finalidade do empreendimento. O BIM não é fim, o BIM é meio para que a gente possa obter vantagens competitivas para resultados do negócio. A gente precisa se posicionar em relação a isso, porque, de forma geral, quem vai comprar o BIM, quem vai implantar o BIM, quem tem um poder de decisão, não está envolvido com a forma como a gente fala do BIM e em processos do BIM. Então, a gente precisa simplificar e ajustar a comunicação a esse nível. Então, o que eu vou apresentar foi um projeto que eu conduzi do modelo de informação do ativo construído de um shopping center de 166 mil metros quadrados, que a gente realizou por fase, e ele tinha uns objetivos para o modelo do ativo construído para gerar futuras integrações, otimizar operações de manutenção e intervenções nos ativos. Então, qual foi a estratégia que eu usei? Eu trouxe as pessoas para compartilhar, para contribuir com as soluções. Então, eu usei o Design Thinking como estratégia, entendendo o problema, colocando no lugar do usuário, porque o Design Thinking tem 6 etapas. Na etapa de empatia, a gente vai entender o que o usuário precisa, viver o momento do usuário. Na etapa de definição, a gente define o problema do usuário de acordo com a necessidade do negócio. Na etapa de ideação, a gente vai encontrar soluções de forma colaborativa. Na prototipagem, a gente vai transformar ideias em estratégias e para a gente conseguir testar. Na fase de teste, a gente valida essas estratégias e depois as implementa. Na prática, como a gente desenvolveu, né? Então, quando a gente olha o duplo diamante, o Design Thinking, a gente diverge para procurar mapear o problema. E nessa etapa a gente parte para a etapa de discovery, onde o problema é proposto através de ferramentas dinâmicas. Com um grupo, a gente vai entender as necessidades, inclusive as não declaradas. Depois, a gente consegue a definição daquele problema, o que a gente consegue resolver com um BIM. Depois disso, a gente parte para a solução. Então, na etapa de solução, a gente desenvolveu os requisitos propriamente dito, tanto requisitos de projeto, quanto os requisitos de informação do modelo para dar resposta àqueles requisitos de projeto. Com a solução desenvolvida, a gente desenvolveu os requisitos de contratação da empresa que desenvolveria um modelo do ativo construído. No final das contas, a documentação que a gente tornou pública foram os requisitos de contratação, mas existe toda uma documentação que a gente elaborou em conjunto com o contratante, onde a gente desenvolve os requisitos, objetivos, justificativas propriamente dito. Nessa etapa foi muito importante a gente integrar todos os players do cliente, do contratante, com suas necessidades, ainda que eles não entendessem nada de BIM, a gente envolveu para que a gente tivesse engajamento e aceitação nesse modelo. Porque quando a gente fala de BIM, a gente está trabalhando com um processo um pouco diferente.
Então, a gente usou a estratégia, assim como qualquer projeto e qualquer PMO, a gente, para conseguir fazer isso acontecer, a gente teve que obedecer metas, estabelecer metas de curto, de médio e de longo prazo. Se a gente estabelece apenas metas de longo prazo, como a operação do modelo do ativo construído, o projeto poderia não sobreviver até lá. Então, a gente estabeleceu pequenas entregas de valor ao longo do projeto para que esse projeto se mantivesse consistente durante todo o ciclo de vida dele. Então, quais foram essas metas? A meta de curto prazo foi um modelo de estrutura de concreto e metálica a partir da documentação 2D existente e algumas estruturas um pouco mais complexas e mais recentes, como as estruturas metálicas de fachada, a gente fez o levantamento por nuvem de pontos. Para a estratégia de médio prazo, a gente estabeleceu o levantamento por nuvem de pontos de 8 casas de máquinas que haviam sido retrofitadas ou construídas nos últimos 5 anos, e a gente modelou todos os sistemas. Quando eu falo modelou, não é só modelar, né, gente? A gente tinha todo um conjunto de informação para que esse modelo ele consiga dar sequência para todo o trabalho até a operação e manutenção. As estratégias de longo prazo é a modelagem dos outros sistemas. Então, a gente tinha que ter uma estratégia de contratação e de capacitação. O que a gente fez? A gente elaborou uma documentação de contratação onde o critério de medição privilegiasse e estimulasse a gestão correta do projeto. Então, nas etapas de medição, todo o setup, elaboração de templates, desenvolvimento de componentes, elas seriam medidas tão logo fossem apresentadas. Com isso, a gente forçou que o desenvolvedor do projeto, do modelo, ele cumpriria as etapas de setup. Depois, a gente fez, durante a etapa do Discovery, um mapeamento de riscos. E eu entrei com a minha experiência daqueles projetos, daquilo que havia dado certo, o que não havia dado certo, também com esses riscos, que eles foram mitigados já na etapa de documentação para a contratação. A documentação foi completa, com requisitos de informação, com PREBEP, LOIN e a estrutura de IFC necessária para a gente tocar o modelo. Depois, nós obrigamos que todos os proponentes visitassem o local. E a gente ainda fez reuniões com todos os proponentes, explicando todos os requisitos. O que a gente observa é que os problemas que a gente encontra no BIM, eles estão na origem, na falta de especificação dos requisitos de forma adequada, que a gente consiga levar esse modelo durante todo o ciclo de vida do seu desenvolvimento. Então, tivemos essa preocupação. Tanto é que o contrato não teve aditivos. Houve reclamação em relação ao escopo, à extensão do escopo, mas até isso já estava contemplado em documento de contratação, que era uma questão que deveria ter sido precificada. Após isso, a gente partiu para a seleção da empresa com experiência prática e teórica comprovada, com escopo similar ao objeto de contratação. A contratação é mais simples, por não envolver engenharia. Isso era só a transcrição do modelo. Mas a gente precisava de colaboradores que já tivessem vivido aquele movimento, desenvolvido modelos com aquela complexidade. Então, a gente selecionou a partir disso. Porque não precisa só ter conhecimento teórico, tem que ter feito alguma vez. Né? E a gente também investiu e acompanhou a capacitação da empresa, da contratante, para ela conseguir receber o modelo
e validar esse modelo, porque acontece isso também. Às vezes os players, os colaboradores da organização não têm maturidade suficiente para receber o modelo, e aí eles não entendem o que estão recebendo. Então, durante o tempo do projeto, a gente trabalhou nisso. Então, na execução do modelo, a gente tinha reuniões semanais de design review, o contratante fez a validação geométrica e eu fiz a validação de informação. E eu fiz isso através do IDS, usando uma estratégia. O BEP, que que a gente forneceu, ele estava todo de acordo com o dicionário de dados da BioSmart. E eu desenvolvi esse pré-BEP e eles entregaram o BEP em resposta numa planilha Excel. O projeto foi desenvolvido na plataforma Autodesk, porque o OpenBIM, a gente precisa de software proprietário. OpenBIM não é open source e a gente não pode confundir. E, a partir da plataforma Autodesk, a gente extraiu o arquivo IFC. Esse arquivo IFC passou por validation da BioSmart. Aquele BEP preenchido, eu gerei um CSV, criei um GPT, um robô no GTP, alimentei, doutrinei, treinei o cachorrinho para que ele me gerasse o IDS em XML direto. Então, esse é um robô que vocês estão vendo que eu tenho lá no meu chat GPT. Ele criou o IDS, então qualquer arquivo CSV que eu coloque lá, ele me extrai o IDS na estrutura necessária. Eu entrei com aquele modelo validado no Validation e o IDS no Bonsai, no Blender BIM, e ele me fez essa validação do modelo. Tivemos problemas, como vocês reparem aí, esse modelo foi corrigido e eu não tive tempo de gerar um outro vídeo, né? E aí, esse relatório eu compartilhei com o pessoal que estava desenvolvendo o modelo em BSF, porque sem OpenBIM não é BIM. E isso é uma coisa que a gente precisa fixar, né? E a gente precisa entender exatamente o potencial e o que é o OpenBIM e como a gente pode usar no nosso dia a dia. Vocês observem que eu falei o tempo todo de modelo, mas eu não mostrei o modelo. Porque quando a gente fala de gestão, a gente não precisa ver modelo bonitinho, tecnológico, cheio de efeito especial. Até ia fazer isso. Só que o engajamento e a interação do contratante foi tão grande que eles resolveram submeter esse projeto a um concurso de inovação dentro do grupo. E a própria contratante, ela desenvolveu um vídeo e colocou o modelo. E ela me forneceu o vídeo para apresentar para vocês. É um vídeo mais simples, é um vídeo menos tecnológico, mas mostra que todo o trabalho que a gente fez em relação ao levantamento de requisitos e envolvimento das pessoas no processo do desenvolvimento do modelo de informação, ele foi válido. Eu também não falei qual é o shopping, né? Então, é com muito orgulho e satisfação que eu digo que esse modelo é do shopping mais antigo, mais emblemático, mais charmoso e mais carioca do Rio de Janeiro. É um modelo de informação. Vamos ver se o vídeo roda. Eu não sei para onde eu vou. Do Shopping Rio Sul. É um shopping de 45 anos e o primeiro shopping do Rio de Janeiro. O primeiro shopping do Rio de Janeiro comemora 45 anos de história. Projetado pelos arquitetos Ulisses Bourlamaque e Alexandre Chan, o empreendimento superou os desafios do terreno e já nasceu buscando inovação. Afinal, não havia nada similar construído por aqui. Para se manter relevante, o shopping passa por constantes revitalizações. Desde os anos 80, imagine quantas mudanças aconteceram. Demolições, reforços estruturais, novas lajes, escadas, cinemas, âncoras, fachadas. O nosso desafio não é apenas modernizar, mas também preservar projetos e memórias.
A gestão de um ativo existente e complexo, como o Rio Sul, pode enfrentar dificuldades como a falta de informações precisas, documentação dispersa e tempo excessivo gasto na busca por dados, o que impacta na produtividade e nos custos. Além disso, a visão fragmentada dos projetos dificulta o planejamento de reformas e expansões. Foi nesse contexto que surgiu o nosso projeto de implementação do BIM, Building Information Modeling. Mais do que um modelo 3D, o BIM é tecnologia da informação aplicada à construção, permitindo criar um modelo digital inteligente do empreendimento, integrando dados e especificações de estrutura, arquitetura, instalações e manutenção. Em 2024, o Rio Sul acreditou nessa iniciativa e investiu R$400 mil para a primeira fase de implantação desse projeto, começando pelo sistema de estrutura de concreto e metálica. Contratamos uma consultoria especializada, a Márcia Dória, que fez o nosso diagnóstico, validou a estratégia, elaborou os requisitos para a contratação da modelagem e acompanhou a implantação. Para a modelagem, contamos com a Desk Graphics, empresa especializada em BIM, que desenvolveu o modelo com base em projetos existentes e levantamento da estrutura metálica para nuvem de pontos. Com o incentivo do RH, capacitamos parte da equipe de projetos e, com o suporte do TI, adquirimos as ferramentas da Autodesk, como Revit, ACC e Navisworks. Em 8 meses, consolidamos a modelagem da estrutura e já é possível esclarecer dúvidas e identificarmos soluções para os desafios estruturais que vivenciamos diariamente na nossa rotina de trabalho. Nos próximos anos, modelaremos os sistemas de climatização e exaustão, arquitetura, instalações prediais, combate a incêndio e seguiremos também com a modelagem da torre comercial. A tecnologia BIM já é uma realidade em novas construções, mas sua aplicação em edificações existentes como o porte do nosso shopping é inédita no Brasil. A médio e longo prazo, a replicabilidade dessa solução para todos os ativos da Iguatemi não apenas otimizará os estudos de revitalização e expansão, mas também proporcionará uma série de benefícios para a manutenção e gestão integrada dos shoppings. A implantação do BIM é um compromisso estratégico com o futuro da gestão de dados do nosso shopping. Um futuro pautado pelo nosso DNA, que mistura pioneirismo e tradição, onde inovação e memória caminham juntos. Esse é o modelo, aquela equipe contratante, e eu acho muito importante quando a gente mostra o contratante explicando o projeto. A gente demonstra que ele está inserido no processo e que a gente conseguiu mobilizar todo o ambiente que o processo está inserido, né? Eu publiquei um post no LinkedIn, eu também sou artista plástica, e eu fazia um paralelo entre a arte e o BIM e a gestão. E a gente precisa ter intenção em cada traço que a gente coloca, em cada passo que a gente dá, porque cada camada precisa de maturidade. O sucesso do BIM depende de bases sólidas, de métodos claros, processos muito bem definidos. A gente precisa ter paciência, disciplina e sensibilidade, principalmente que a gente está lidando com uma mudança de processo e com verdade das pessoas há muito estabelecidas. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade e contato em relação a isso. Porque dessa forma, a gente vai conseguir soluções inovadoras e resultados duradouros. E é isso que a gente espera, consistente. Eu vejo muita gente, quando fala que é BIM, fica com medo, principalmente o pessoal de engenharia mais fina. E a gente precisa tirar esse medo. Muito obrigada. Eu sou Márcia Doring.